lá pessoal, vamos criar o nosso projeto aqui no Online GDB, tá? Nós vamos criar uma agência, né? Uma agência bancária e vamos criar uma classe conta corrente. E nessa classe conta corrente, nós vamos inserir dois métodos, depositar e sacar, e um atributo saldo, tá? E trabalhar os conceitos que nós estudamos. Inicialmente eu vou colocar aqui, né, a linguagem Java, tá certo? E vou aqui salvar o meu projeto, tá certo? Então você vai aqui, faz salvar o projeto, vou chamar ele de agência, tá? Agência bancária, tá certo? Bom, tá salvo, tá? Tá aqui, agência bancária. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é construir uma classe aqui, tá certo? Um arquivo chamado de quê? Vou chamar de conta corrente, tá? Conta corrente.java, tá certo? Bom, eu tenho aqui o meu arquivo conta corrente.java e vou criar a classe. É uma classe pública, public, né? Class conta corrente, tá certo? Com o mesmo nome do arquivo, conta corrente, tá? Abre e fecha chaves. Então, tá aqui, public class conta corrente. Vou verificar se está tudo funcionando de maneira adequada. O que é que eu faço aqui? Vou instanciar minha classe, né? Conta corrente C igual a new conta corrente, né? Abre e fecha parênteses, não entra, né? Vou verificar se está, né? Se está funcionando tudo corretamente e se eu vou conseguir visualizar aqui as respostas, tá certo? Né? Estou precisando aqui de ver aqui, né? Ok, né? Imprimiu aqui o Hello World, reconheceu conta corrente. Tudo bem. O que é que eu preciso aqui criar? Bom, inicialmente eu quero criar um atributo. Qual é o atributo? Um atributo chamado saldo, tá certo? Como é um atributo, e como eu falei que os atributos são o quê? Privados, então eu vou colocar a visibilidade dele private, né? Private, tá? E saldo vai ser que tipo de dado? Vai ser um double, tá? Vai ser um double, tudo bem? Double, saldo, privado. Muito bem. Bom, eu criei um saldo, só que como ele é privado, tá? Eu não tenho como acessar ele aqui, tá? Então, se vocês sabem, se eu botar c.saldo aqui, né, ele não disponibiliza, né? Ele não está aqui, né? Você não vai conseguir acessar ele por aqui, tá certo? Então, a questão a primeira coisa que eu quero é inicializar um saldo, tá? Então, como é que eu faço? Eu tenho que criar a minha agência e eu só posso criar uma conta corrente com um saldo inicial. Então, eu tenho que inicializar o saldo. Então, eu vou fazer um construtor para inicializar o saldo. Então, como é um construtor? A estrutura de um construtor. Geralmente, o construtor você coloca public, né? Conta corrente, o nome da sua classe, tá certo? Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Pronto, inseri meu construtor. E esse construtor, ele recebe um parâmetro. Também ele vai receber um parâmetro do tipo double, né? Que é um saldo, tá certo? E agora o que é que a gente faz? Nós vamos fazer, né, a associação deste saldo que eu vou receber aqui para o atributo saldo. Então o que é que eu faço? Eu boto this, tá certo? This, tá? This ponto saldo recebe quem? Recebe o saldo. Ponto e vírgula, tá certo? Bom, agora você vê que se eu tentar executar aqui, tá? O que ele vai dizer? Por quê? Porque não existe argumentos, né? Então eu tenho que inserir aqui quem? O meu argumento. Eu tenho que inserir um saldo inicial de 1000, tá certo? Por quê? Porque aqui na minha conta corrente eu tenho um construtor que recebe um parâmetro, tá? E eu tenho que passar esse parâmetro.
Então, se eu executar aqui novamente, tá? E agora funcionou, né? Ou seja, eu fiz a construção correta, né? Porque aqui, em conta corrente, eu tenho um construtor que precisa desse parâmetro. E agora, eu faço a atribuição. Eu tenho que construir agora meus getSetters, né? Então, eu vou construir aqui, ó. Ele é público, certo? Público. Ele retorna o quê? Ele vai retornar o quê? Um double, né? Double, porque é um get, então ele vai retornar um double. O nome dele é getSaldo. Você vê que o S começa com letra maiúscula, tá? Ele não recebe nenhum parâmetro, tá? Entra, tá? Ou seja, eu tenho que dar um retorno. Retornar quem? Retorno saldo, tá? Então você vê que dessa forma eu consigo agora ler o meu saldo, né? Por meio do método getSaldo, tá certo? Então se eu for aqui no meu main, tá? E vou pedir para ele imprimir o meu saldo, tá certo? Então eu vou botar meu saldo e aqui, ó, né? Vou botar aqui meu saldo meu saldo igual, né? E vou concatenar com c.get saldo, né? Abre e fecha parênteses, certo? Bom, e agora vou executar e assim eu posso ler o saldo, tá aqui. Meu saldo é 1000, certo? Bem, então eu estou conseguindo fazer a leitura do meu saldo, não através da leitura direta né, da leitura direta do meu atributo saldo, mas sim através, né, deste método getSaldo. Bom, e se eu quiser alterar o saldo, o que é que eu faço? Vou criar agora um outro método público, public, só que ele não retorna nada, então ele é void, só que ele vai setar set saldo, né? E agora esse método vai receber um parâmetro double, né? Double saldo. Ele vai receber um parâmetro e vai fazer o que? Vai alterar o saldo. Como? Então vou botar this.saldo, que é o atributo que eu quero alterar, ponto, vai receber quem? Saldo. Bom, observe que esse saldo aqui, tá? Esse saldo aqui, né, está relacionado com quem? Esse saldo. Esse saldo está relacionado com essa passagem aqui, saldo. Vou voltar aqui para a minha classe principal e vou fazer um depósito aqui, tá bom? Então eu faço c.set, né? Set saldo, e vou passar aqui um valor aqui. Vou passar 500 aqui, né? Como argumento, tá bom? Então agora, quando eu passar esse argumento, o que acontece? Eu vou passar saldo aqui para minha set saldo. Mas eu pergunto, ao fazer isso, o que é que eu estou fazendo? Só estou mudando o meu valor do saldo. Porque vai existir um método para fazer a alteração do saldo e não set saldo. Bom, então eu vou fazer o quê? Eu vou apagar aqui o set saldo e vou criar um método chamado depositar, tá certo? Então, vou criar um método, certo? Que realmente vai fazer a alteração do saldo. Public. O método depositar, ele não vai retornar nenhum valor, né? Então ele vai não retornar nada. Vai ser void. O nome dele é depositar, tá? E, bom, aqui sim eu vou colocar double, tá?
e vou colocar o valor, tá certo? Então vou depositar um valor, tá bom? Aqui sim, aqui eu quero alterar o saldo. Então o saldo vai ser o saldo que eu já tenho mais o valor, certo? Tudo bem? Então dessa forma é que eu vou fazer o que? A alteração do saldo por meio do depositar. E vou deixar aqui o getter, né, só para ler o valor do saldo, tá certo? Então aqui na minha conta corrente, em vez de setar o valor saldo, não. Eu vou aqui escrever o que? Eu vou fazer aqui um depósito. C ponto, né, depositar, tá? E vou depositar quanto? 500. E aqui no método getSaldos é que eu vou ver a alteração desse saldo, tá certo? Então você vai aqui agora, você, né, executa seu programa e vê que meu saldo agora é 1.500, ou seja, eu usei aqui o construtor para depositar R$ 1.000 na minha conta. Depois eu usei o método depositar para fazer um depósito de 500 e eu usei o getSaldo para fazer a leitura do saldo. Em nenhum momento aqui eu tenho acesso o atributo saldo, tá? Eu não consigo acessar esse saldo aqui. Por quê? Porque saldo pertence a quem? A conta corrente, tá? Se você tentar fazer a leitura, né, do seu saldo, se em vez de botar get saldo aqui, você fizer só c.saldo, tá? O que que acontece? Saldo. Eu consigo acessar saldo? Não, não é? Não consigo acessar, tá? Por quê? Porque é uma variável de acesso privado, tá? Bom, se eu, em conta corrente, modificasse esse saldo aqui, tá? Se esse saldo aqui fosse público, tá certo? Público. Aí, bem, aí o resultado, né, seria como? Seria diferente. Eu conseguiria acessar o saldo. Só que eu não quero que o saldo seja acessado aqui. Eu quero que esse saldo seja sempre private, certo? Para quê? Para que ele só seja usado internamente aqui dentro da classe conta corrente. É o único lugar onde altera saldo. Olha, veja aqui, ó, ele é alterado aqui, o saldo é alterado aqui, tá? Né, quando eu quero fazer um depósito. E aqui eu consigo ler o saldo, mas eu não consigo alterar o valor do saldo. Tudo bem? Então aqui eu consigo fazer um quê? Um depósito de R$ 500, tá certo? Bom, eu posso fazer um outro método agora, não mais depositar, mais um método sacar, certo? Que também altera o saldo, mas eu não acesso o saldo lá em menos, né? Ele vai alterar aqui na classe conta corrente, tá? Você vê, se eu fizer o método sacar aqui, tá? Então aqui, ó, sacar, tá? Eu vou sacar quem? Um valor. E o meu saldo agora vai alterar, não é mais soma, mas sim subtração, tá certo? Bom, e aqui no main, né, eu posso fazer um depósito de 500 e c ponto sacar, né, quanto? R$ 300. Passar aqui esses argumentos aqui, tá? O que é que acontece com o meu saldo agora? Bom, o meu saldo vai deixar de ser 1.500, tá? Bom, houve um erro aqui, c ponto saldo, ó, que eu não alterei aqui, né? Então c ponto, né, get saldo, né? Get saldo, tá? Vamos ver aqui de novo.
Tá? Vamos ver agora qual é o meu saldo. Tá? Então, meu saldo é quanto? Meu saldo agora é 1.200. Ou seja, eu fiz um depósito de 1.000, 1.500, saquei 1.200. Eu altero, eu mexo aqui no atributo saldo? Não. Eu apenas uso os métodos depositar e sacar para alterar o meu atributo saldo que pertence à classe conta corrente. E o único acesso aqui é de leitura do saldo. Tá certo? Bom, está aqui a nossa classe, está aqui o nosso construtor, que vai receber um saldo inicial, tá? E vai atribuir aqui, né, a esse saldo, a esse atributo privado, tá? E eu tenho os métodos depositar e sacar, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido aqui, né, o que nós trabalhamos. Nós trabalhamos aqui com a ideia do construtor da classe, conta corrente. O construtor aqui, ele recebe o parâmetro. Nós vimos que se eu tentar criar, né, instanciar a classe conta corrente e não passar o 1.000, dá um erro, né? Nós vimos isso. Nós vimos que o acesso a esse atributo saldo, né, o meu atributo saldo, é por meio, né, de quem? Ele só é acessado internamente, porque ele é private, então eu consigo acessar internamente. E se eu quiser acessar externamente para ler o saldo, eu vou usar o método getSaldo para retornar o saldo. E internamente eu consigo fazer um depósito, e aí sim eu consigo acessar o saldo, né, e um saque. Tá bom? Bem, espero que tenham entendido, né? E vamos para a nossa próxima aula, né, e os nossos próximos conteúdos. Tá? Muito bem. Né? Isso é muito importante, tá? Em linguagem orientada a objeto. Até mais, pessoal.